Bom dia, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para o dia 26 de novembro de 2020, para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. E principalmente a história e memórias da Vila Sônia, Morumbi e Pinheiros como distritos, com a história de seus desenvolvimentos, os nomes das ruas, os comércios e outras curiosidades. No dia 19, infelizmente, eu não pude apresentar o programa Débora Histórica por impossibilidade de saúde para fazer a gravação. O programa Débora Histórica também está presente em parceiros na TV Channel.tv.br. Visite esse canal e veja a sua programação, inclusive porque tem filmes, desenhos, séries antigas que nós assistíamos quando nós éramos crianças. Então, vale a pena dar uma olhada lá na programação. O projeto As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você terá o seu término no dia 20 de dezembro deste ano. E se você quiser participar, entre em contato através das redes sociais Débora Histórica e venha tomar um café comigo no Bistrô Tereza Russo, onde são feitas as gravações dos colaboradores desse projeto. O Cleiton Novaes, o cabeleireiro da Astro Beleza e Estética, ele está convocando as pessoas, as mulheres, para fazer um corte gratuito, tá? Esse corte, ele seria, você não vai pagar, mas você deixa ele filmar e entrega e deixa o filme com ele. Você autoriza a utilização do filme do seu cabelo cortado, do corte que ele vai fazer em você. Basta conversar com ele. Então, para fazer isso, o cabeleireiro o salão fica no Caxingui, né? Caxingui, perto do Morumbi. Então, você liga lá no 3721-3302, no 3722-0817 e tem o WhatsApp 9796-35367 e fala com a Graziella para ela marcar o horário com você, para você saber o dia e mais detalhes. Vale a pena, porque o Cleiton Novaes, ele é especializado em cortes. Bom, hoje nós temos uma matéria sobre a ansiedade de crianças e adolescentes nesse período de isolamento social e as aulas online, com a psicóloga Daniela Costa. Então, deem uma olhadinha no vídeo e nós voltamos já. Oi, pessoal, esta é a doutora Daniela Costa. Ela já esteve comigo no programa Débora Histórica de 30 de agosto de 2018 para falar sobre a sua profissão, que é homenageada no dia 27. De 27 de agosto é o dia do psicólogo, né? Tá, então o link está aí embaixo para vocês darem uma olhada na entrevista que ela fez, tá ok? Bom, a doutora Daniela, ela apresenta a sua empresa na Psicologia da Vila, em todos os programas Débora Histórica. Então vamos ver um pouquinho da sua empresa nessa vinhetinha, a gente já volta com o que nós vamos falar. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural da Psicologia da Vila. Eu sou Daniela Costa, sou psicóloga e psicoterapeuta e fundadora da Clínica Psicologia da Vila, que já está há 10 anos no bairro da Vila Sônia. A Psicologia da Vila
conta com uma equipe de profissionais qualificada para atender crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias, além de orientação vocacional para jovens e adolescentes e processos de coaching, além da consultoria em RH, através de seleção de pessoal, treinamento profissional, treinamento motivacional. Conheça mais do nosso trabalho através do site psicologiadavila.com.br e nas redes sociais @psicologiadavila, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um grande abraço e até lá! Doutora Daniela, você comentou em nossa conversa sobre a ansiedade de crianças e adolescentes desse período de isolamento. Antes de você começar, você quer falar alguma coisa? Porque já foi apresentada a sua empresa Psicologia da Vila. Sim, boa tarde, boa noite, pessoal, bom dia, né, para quem for ver em diferentes horários. A gente conversou um pouquinho, né, Débora, sobre esse tema de ansiedade nas crianças e adolescentes, porque eu tenho percebido aqui no meu consultório esse tema assim muito presente, né, tanto em crianças quanto em adolescentes, por conta do isolamento social, das aulas online. Então eu acho que vai ser bem interessante esse bate-papo sobre isso. E assim, como eu atendo crianças, também adolescentes e adultos, eu consigo ter um panorama tanto, né, de pais, quanto de adolescentes, quanto das crianças também. Então é bem interessante porque dá para ver como que está sendo para cada faixa etária. Ok, então o que está acontecendo com estes estudantes, com esse isolamento social? Então, as crianças, né, tanto crianças quanto professores e os pais também, né, tiveram que se adaptar às aulas online no começo do ano, né, em março, quando tudo parou. E no começo foi bem difícil, assim, para todo mundo, né, para todo mundo se adaptar à novidade, porque tanto os professores não estavam acostumados e habilitados, na sua maioria, né, para dar esse tipo de aula. Então eles tiveram que aprender, os professores tiveram que aprender a editar vídeos, a fazer, meio que se tornar youtubers, né? Então foi um desafio muito grande para eles, se adaptar a novas ferramentas. Os alunos perderam o contato com os seus colegas, a interação, tiveram que fazer aula em frente a uma câmera, né, de celular ou de computador, sozinhos em casa, ou os pequenos, né, acompanhados de seus pais. Então realmente foi um desafio muito grande. E isto causou uma depressão, causou alguns problemas psicológicos? Eu percebo que aumentou muito a ansiedade. A ansiedade, porque o uso de telas em si, né, ele já causa uma ansiedade, e a gente sempre disse, né, para todos os pais que tinham que reduzir o número de telas, né, que tinha que reduzir o tempo na frente do computador, o tempo na frente do celular. Da televisão também. E aí, com a pandemia, né, eles foram realmente mergulhados, né, nesse mundo totalmente online. Então, as aulas são 100% online. Muitas crianças, eu percebo, as crianças pequenas tiveram dificuldades para se adaptar, né, em ficar na frente da tela por um tempo grande, porque realmente eles têm um tempo de atenção aí reduzida. Então exigiu muito dos pais, né, das mães especificamente, principalmente aí, ficar do lado, acompanhar as aulas, fazer as lições. Eu tenho pacientes, crianças que não entram nas aulas online, né, porque tem vergonha, tem dificuldade social. E aí as crianças têm e adolescentes têm dificuldade social de entrar na aula online? Algumas, não são todas, né, mas eu tenho casos que sim. Né, que aí a criança não quer abrir a câmera, não quer participar, e aí acaba perdendo, né, perdendo mais ainda. E aí a mãe tem que suprir essa
nessa falta e dando as aulas para a criança. Certo. Esta ansiedade, o que mudou na vida? Assim, como que eu posso perguntar? Essa ansiedade mudou a alimentação e o comportamento das crianças que você tenha visto? A alimentação, eu não sei te dizer ao certo, porque está muito dentro da casa, né? Certo. Mas eu acredito que a alimentação talvez não. Mas talvez a qualidade do sono, uma agitação, um nervosismo, uma irritabilidade, né? Porque antes as crianças saíam, iam para a escola, brincavam com seus amigos, corriam, né? E a boa parte agora reabriram os parques, a flexibilização já está aí acontecendo, então alguns pais estão saindo. Infelizmente, esse isolamento social realmente acabou trazendo para as pessoas todas um fator psicológico muito grande, né? Porque você não consegue mais conversar com as pessoas cara a cara. Sim. Né? Sim. E as crianças é pior, porque o que nós fazemos? Vamos levar as crianças para a escola para que ela tenha um relacionamento social maior, para que ela fique desembaraçada, e aí tudo isso foi cortado e de repente, né? Sim, exatamente, foi bem intenso, bem difícil. E agora, assim, algumas escolas já estão com esse sistema de retorno gradual, com menos horas, então eu percebo que para as crianças que estão voltando, isso está fazendo muito bem para elas, né? Tem muitos pais ainda com muita dúvida, porque realmente é uma questão delicada, porque a pandemia ainda está aí. Né? Tenho medo, né? Sim, existe o medo, mas para as crianças que podem ir, está sendo bem positivo. Que bom. O que pode causar nos futuros destas crianças e adolescentes este isolamento social, esta ansiedade que eles estão tendo neste período? Olha, Débora, eu costumo dizer que assim, as crianças elas são muito adaptáveis, né? Então, eu acho que vai ter que ser, esse retorno, ele vai ter que ser muito psicoeducativo, né? Com muita, ensinar para essas crianças, né? Como é que vai ser esse novo, como que elas devem se portar, apesar de que eu vejo que realmente as crianças têm uma consciência interessante aí sobre tudo que está acontecendo, mas eu acho que vai ter que ter muito cuidado, porque realmente o contato físico, para nós, até para nós adultos, ele é muito importante, para as crianças, quem dirá. Então vai ter que ter muita cautela, mas eu acredito que as crianças vão se adaptar e vão resolver as coisas com facilidade, assim que pudermos retomar, né, o contato físico, eu acredito que elas vão retomar e a gente só vai ter que ter um acolhimento, um olhar, né, interessante, uma orientação que vem desde casa e se estende pela escola aí com relação a isso, como se portar nesse novo momento, né? Mas eu acho que as crianças são incríveis e elas se adaptam a tudo. Os adolescentes e os mais adultos, será que eles não vão ficar com medo? Mas eu não estou falando de pegar a doença, mas aquele medo de tocar nas pessoas, não tem esse perigo de ela não querer tocar nas pessoas depois, porque brasileiro ele toca muito, né? Ele abraça, beija. Eu, inclusive, sou assim, abraço, beijo meus amigos. Eu não vou ficar com medo. Mas será que as pessoas não vão ficar com esse medo, independente do vírus? Psicologicamente falando. Eu entendo. Eu acho que alguns sim. Eu tenho bastante adolescente também. Alguns estão mais cautelosos que outros, alguns bem cautelosos, inclusive os adolescentes dão muito exemplo, né, para os adultos, certo, porque eles levam bem a sério e até repreendem os pais, né, muitas vezes. Então, alguns vão ter um pouco de receio,
Mas à medida que eu acho que chegar a vacina, né, tudo ficar mais normal, vamos dizer assim, acho que as coisas vão se ajeitando para todos, né? E uma coisa que eu percebo ainda, voltando naquela questão da escola, que eles estão muito cansados, né? Tanto crianças quanto adolescentes. Essa altura do ano, geralmente, né, novembro, já está todo mundo muito cansado mesmo. Mas pelo fato de estar sendo online, né, eu escuto assim, ai, né, não vejo a hora de acabar, ai, é muito chato. E a gente sabe que é mesmo, né? É mesmo você ficar ali. Eu não sei se você já tentou fazer algum curso online, eu fiz vários assim nesse, Eu faço. nesse período. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Então você ficar muito tempo ouvindo ali uma aula só, né, sem a interação, é mais cansativo do que você estar presencialmente. Então eles estão cansadíssimos. Mas a minha aula online, ela é gravada, então eu posso parar na hora que eu quiser. Ver depois. Eu vejo depois, às vezes a aula é de 2, 3 horas a aula. Então eu, às vezes eu paro e às vezes, como eu sou diurna, eu paro e começo, se for à noite eu não assisto mesmo, porque eu não consigo. Mas realmente é extremamente cansativo. E eu não sei, eu tô sem assim uma noção. Essas aulas, para quem não sabe, como eu, para quem não tem criança e adolescente, essas aulas elas duram quanto tempo? Depende da faixa etária. Geralmente do ensino fundamental 2 para frente é o período normal de aula, né? 4 horas. 4 horas. Eu tenho adolescentes, pacientes aí que tem até mais, que tem um período quase integral aí de aulas, né, de manhã até 3 da tarde. Então é um período bem grande, as escolas praticamente mantiveram o tempo normal de aula, só para os menores, que realmente primeiro ano, segundo ano, que a carga é um pouquinho menor, mas no geral a carga está sendo normal. Isso não é antididático? Então, eu penso, porque assim, eu falo porque eu dei aula há 17 anos. Não sou professora formada, mas nós pegamos, eu lembro quando eu fui fazer o teste para dar aula na escola, que era um colégio, a orientadora disse assim, você não tem didática, porque eu não dividi a lousa. E aí nunca mais eu esqueci, então eu comecei a dividir a lousa em 3 para dar aula. E eu comecei a reparar também que a aula tinha que ser 1h30, um intervalo e depois 1h30. Se a criança fica, ou mesmo o adulto fica 3 horas em seguida, não rende. Então fica 1h30, faz um intervalo, depois mais 1h30. E era esse o período que eu dava para os meus cursos. Por isso que eu perguntei se não é antididático a criança ficar 4, 6, 8 horas diante de uma tela, porque ainda que a aula presencial, você conversa, a pessoa se mexe, você fala, tem a conversa de lado, que o professor chama atenção, aí muda. É uma quebra, né? É uma quebra, né? Então, você ficar na tela o tempo todo realmente é muito prejudicial. É claro que eles têm um intervalo, né? Eles têm intervalo como se fosse no período de aula normal, mas é um período longo, sim, né? Realmente eu também não sou pedagoga, mas eu observo bastante e eu vejo que em alguns casos é mais difícil. A gente sabe, né? A gente também estuda, observa os adolescentes e é difícil mesmo. Como os pais podem ajudar a resolver ou mesmo a amenizar este sentimento de ansiedade com as crianças, com os adolescentes? Tá. Os pais estão tendo um papel muito, muito importante nesse momento de aulas online, né? Os pequenos precisam desse acompanhamento, então está demandando bastante dos pais. Os adolescentes são mais autônomos, mas precisam também de um olhar, né? De um cuidado, de perguntar, né? Se está
está precisando de alguma coisa, se está precisando de alguma ajuda. Participar, né? Participar, exatamente. E acolher, né? O que eu digo assim, eles estão precisando de acolhimento, de conversa, né? De olha, como é que você está, ouvir os sentimentos, né? Sobre o que está se passando, né? Se eles estão com alguma dificuldade, com algum medo, mais irritados. E eu percebo que assim, os conflitos, né? Os conflitos entre as famílias, né? Com filhos e tudo mais também aumentaram, porque realmente todo mundo muito perto, ficou todo mundo dentro de casa, todo mundo perto, se relacionando o dia inteiro. Então, porque antes a mãe ia trabalhar, os pais iam trabalhar e os filhos iam para a escola, se encontravam à noite. E teve um período aí da quarentena que ficou todo mundo o dia inteiro junto. Então os conflitos aumentaram, com certeza. Eu fico perguntando assim, Daniela, será que não é falta de amor na família? Esse fato de as pessoas se irritarem uma com a outra? Porque, sinceramente, aliás, isso que eu estou falando é um aviso para as pessoas, né? Porque elas têm que se amar e se respeitar. Então, se elas conseguem ficar somente à noite ou no final de semana uns com os outros, não existe amor entre eles. Eu não sei se eu chamaria de falta de amor, mas a gente precisa do outro, né? Só o núcleo familiar, ele não é suficiente, né? Porque, tem famílias que amaram realmente esse período, a gente ficou mais junto, pais que não tinham tempo, mães que não tinham tempo, então ficou mais junto, ficaram mais próximos, desenvolveram mais os relacionamentos. Certo. E outros que tiveram mais atritos. Então, lógico que a gente tem que desenvolver mais a paciência. Paciência, isso. Eu acho que a paciência. O respeito, a individualidade. Sim, né? sim, essa coisa da individualidade é muito importante, porque muitas vezes está todo mundo ali, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, o filho estudando. Então, é preciso criar um espaço, foi preciso criar um espaço ali comunitário, onde tudo pudesse funcionar, e muitas vezes não é todo mundo que tem casas ou apartamentos grandes, então tiveram que se ajustar dentro daquele ambiente, né? Tem pais que ficam trabalhando o dia inteiro no computador, então, e não podem ter muitos barulhos dentro de casa, tem reuniões, e as crianças lá, brincando, fazendo barulho. Então, é um desafio muito grande. Né? Tem um desgaste, né, também, para chamar a atenção, um desgaste das crianças que são chamadas a atenção, né? Exato, e as mães, né, como a gente havia falado um pouquinho, também super sobrecarregadas, né? Porque muitas mães trabalham também, ficaram nos seus trabalhos home office, tiveram que dar conta da casa, da comida, dos filhos, do marido, né? Do marido e ainda das aulas online. É verdade. Por isso que maridos, olha, ajudem aí as mulheres, né? Sim. Por favor, participem. Participem, isso. Compartilhem, participem. Exato. Qual a instrução que você pode passar para essas crianças e adolescentes? Vem falar bem diretamente para eles mesmo. Nós acabamos de falar de paciência, participação, né? Qual seria... Porque eu falei instrução porque se conselho fosse bom, não se dava vendia, né? Eu sempre falo isso. Então, qual seria a instrução que você pode passar para as crianças e adolescentes, inclusive até para os pais, né? Com relação a esse momento, eu acho que aí é um momento realmente de resiliência, né? Se a gente pode dizer, adaptação, né? Resiliência. Funcionou, né? A gente pode dizer que assim, não é a mesma coisa, as aulas online não são a mesma coisa, realmente, mas diante de todos os desafios, foi algo que funcionou, né? Assim, é melhor termos aula online do que não termos tido nada durante todo o ano, e eu acho que vai servir de experiência para
muitas coisas aí futuras, né? Deu um empurrão aí, como os especialistas falam, deu um empurrão para esse aprendizado aí de muitas coisas. Então, assim, é um momento de... não adianta virar e falar, eu não gosto, eu não quero, eu não vou fazer. É tentar, é né? necessário, É necessário, é fazer o que é possível, né? E poder aproveitar o máximo possível. Eu sei que os adolescentes, não são todas as escolas ou professores que exigem que a câmera fique aberta, o áudio fique aberto durante as aulas. E eu imagino que, assim, se eu fosse professora, eu teria uma enorme dificuldade, porque eu gosto muito de ver o outro, eu gosto muito de olhar as expressões, de ter essa interação. E como é difícil para os professores dar aula para pessoas com câmeras fechadas, né? Então eu diria que para os alunos também pensarem no outro lado, pensarem no lado dos professores, né, de como está sendo difícil para eles também lidar com tudo isso. As pessoas costumam pensar somente em si, né? Então nós temos que ter a empatia, né? Para poder conviver e viver com outras pessoas, né? Bom, o restante, assim, nós vamos falar das aulas online agora, você tem pacientes online, né, em aula online. Então, o que pode causar ansiedade ou nervosismo quando as aulas são online? Nós falamos até um pouco disso, né? Eu acho que nós falamos até, foi essa questão do excesso de telas, da falta de contato, né? Isso aumenta a ansiedade. E qual o resultado que acarretará nas crianças e adolescentes que estão apenas com aulas online? E as notas? Você tem sabido se as notas diminuíram, se aumentaram, se eles não estão conseguindo estudar? Então... Fazer provas, né, na verdade. Fazer provas. Em alguns casos, eles tiveram dificuldades, porque justamente pela falta de interesse, né, talvez por não se interessar tanto nas aulas online, meio que largaram, mas em outros casos, assim, mantiveram, quem era bom aluno se manteve, porque o que aconteceu na realidade, assim, né, as provas acabaram sendo meio que como consulta, né? Porque os alunos estão em casa, então eles têm o acesso ali ao material e tudo mais. Claro que muitas vezes os professores pedem para que não haja consulta e etc e tal, mas isso não teve como ser controlado. Né? É verdade. Então... Já faz a colinha na tela. Já tô dando ideia, né? Já tô dando ideia. É verdade. Então, assim, esse ano foi muito diferente, foi muito atípico. Então, as provas foram diferentes também. Claro que tem tempo, algumas escolas colocaram um sistema com tempo, com uma série de coisas, mas eles estão em casa. Então, não dá para garantir que não houve consulta. Olha, eu vou falar uma coisa que eu estou pensando na colinha da tela. Eu falo assim, professores, incentive os alunos a fazer cola. Eu lembrei que quando eu fazia cola, eu não precisava da cola. Porque para você fazer a cola, você precisa estudar. Então você não tira uma cópia do livro ou da matéria e faz a cola, você faz um resumo. Então você estuda e você não precisa colar, você já memoriza. Não é uma boa? Para quem consegue, é uma ótima ideia, né? Exatamente. Doutora Daniela, tem alguma coisa que você queira falar a mais sobre estes dois assuntos, a ansiedade e as aulas online? Durante esta pandemia, que tomara que acabe logo? Tomara que acabe logo, né? Eu acho que assim, a gente não sabe como é que vai estar o começo do ano letivo que vem, né? Eu acredito que a gente ainda vai precisar ainda das aulas online no começo do ano. Então, é ter a paciência realmente de poder
continuar um pouco mais com isso, né? Diante desse aprendizado todo que a gente teve esse ano, e poder voltar com segurança quando tivermos a vacina, quando tivermos tudo mais regularizado, né? Então, assim, a gente poder tem o seu lado positivo, teve muita coisa positiva também, né? Escolas que nem imaginavam que iam conseguir. Eu fiz um trabalho com professores e no começo da pandemia de uma escola particular no bairro do Campo Limpo, e assim, estavam muito ansiosos, né, os profissionais, os professores, coordenadores, até os proprietários da escola, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser, enfim. E aí eu fiz um trabalho com eles e falei, provavelmente a gente não volte esse ano com as aulas. E eles arregalaram um olho assim, como assim, né? E realmente, tudo foi prorrogando. Estamos no final do ano e as aulas não voltaram. Então, a gente tem que se preparar, né? Não ser pessimista, mas se preparar, olha, é assim? Então vamos fazer o melhor, né? Dentro do que a gente tem. De repente até modifica alguma coisa em casa, porque tudo foi muito corrido. Sim. E é muito difícil você fazer alguma coisa com aquela correria, né? Tudo em cima da hora. Então talvez durante as férias, você vai ter férias? Porque eu não sei, eu não tenho criança. Não, eu tiro só a última semana, né? Não, mas as crianças vão ter férias e os pais férias. Então eu acredito que durante as férias eles possam modificar alguma coisa na casa e entre eles mesmo, para que quando voltar eles voltem melhor, né? Para ter um cantinho. Isso. As crianças que têm o seu quarto geralmente fizeram aulas, né, no quarto, mas né, cada família tem uma situação. Tem que pegar Então realmente quem puder, né, separar um cantinho legal, aí um cantinho das aulas, é bacana. E o cantinho da pessoa que vai trabalhar, né? Do pai e da mãe que vai trabalhar. Do teletrabalho, do home office. Sim. Então tá bom. É só isso? Eu acho que sim. Eu fico à disposição, caso alguém tenha mais alguma dúvida, algum comentário, quiser continuar esse bate-papo, eu fico à disposição. O Instagram é @psicologiadavila, é o nosso site psicologiadavila.com.br. O telefone? E o telefone é 3852-3771, que também é o WhatsApp. E pode entrar em contato com você através do site e o e-mail? Sim, acho que mais fácil até pelo site, pelo Instagram, né? Vocês conseguem mandar mensagem direta lá e falar diretamente. Tá ótimo. Então, muito obrigada. Obrigada, você, foi um prazer. A História e Memórias da Vila Sônia Morumbi Pinheiros, no programa Débora Histórica, tem apoio cultural da revista Dolce Morumbi, onde também eu assino uma coluna. No programa anterior, nós fizemos o 21º capítulo do projeto As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você, e hoje, no 22º capítulo, nós vamos falar um pouco do distrito de Pinheiros. Então, Pinheiros, eu assim amo esse bairro, gostaria muito de morar lá. E gosto de passear de lá, apesar que eu amo aqui a Vila Sônia também, né, o nosso pedaço, mas o bairro de Pinheiros é uma delícia. É um distrito situado na zona oeste do município de São Paulo e é administrado pela Prefeitura Regional de Pinheiros, tido por alguns historiadores como um dos mais antigos distritos paulistanos. Isso se não for o mais antigo, porque em algumas matérias está que ele é o mais antigo. E serviu por muito tempo como passagem dos tropeiros
Vejam a figura, o que é tropeiro, né? Por isso que existe o arroz de tropeiro, o feijão de tropeiro e sei lá o que mais de tropeiro, para a região sul do Brasil. Este quadro que está aí chama-se Aldeia da Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, feito em 1560, tá? E ela foi retirada da capa do livro História dos Bairros de São Paulo, Bairro de Pinheiros, de Antônio Barreto do Amaral. Na próxima figura, são os tropeiros paulista e um pedidor de esmola, quadro de Henrique Manzo. Nessa outra figura é o tropeiro paulista e o tropeiro gaúcho, que existe diferença de vestes, né? Em 1825, do francês Jean-Baptiste Debré. Nessa próxima figura tem um quadro Rancho Grande dos Tropeiros, de Benedito Calixto, de 1921. Ao fundo, o hospital e a Igreja Misericórdia em Santos. Agora vejam bem, aqui, deixa eu só falar, puxa, Benedito Calixto, né? A Praça Benedito Calixto é uma homenagem ao Benedito Calixto e por isso que ela é assim, tem ligada à arte, né? Tem pinturas, tem arte lá. A aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros foi fundada provavelmente em 1560. Só nós vamos falar mais para frente, mas só para vocês entenderem que é a igreja que tem no Largo de Pinheiros. Segundo o livro História dos Bairros de São Paulo, o bairro de Pinheiros, editado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Isso quando podia fazer, né? Porque hoje a gente vai procurar, não tem muita coisa, inclusive poucas coisas do nosso bairro, da Vila Sônia. De acordo com o livro, Pinheiros é o bairro mais antigo de São Paulo, foi o que eu falei anteriormente. A localidade teve origem quando os indígenas Tupi do Campo deixaram a região de Piratininga e se estabeleceram na nova aldeia. Logo em seguida, os jesuítas estabeleceram um aldeamento na região. Por esses motivos, os arqueólogos acreditam que o bairro de Pinheiros tenha um grande potencial arqueológico, e lá vieram os intrometidos dos jesuítas se envolver com os nossos índios, né? Bom, os indícios são muito grandes, afirmou o professor Paulo Antônio de Blasses, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, da Universidade de São Paulo. A área hoje, distrito, é limitada pelo rio Pinheiros, de onde nos anos 40 a classe média alta atravessou o rio para morar no bairro do Morumbi, onde um distrito, como explicado em capítulos anteriores, onde consta a história do Morumbi. Aí assistam os vídeos a partir de 18 de junho deste ano e ainda alguns anteriores que estão na descrição dos programas. Aí nós continuamos aqui, né? Hoje, onde está o bairro para morar, né? Aqui limitada no Rio Pinheiros. Aí tem aqui Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, Rua Natingui, Rua Heitor de Andrade, caminho de pedestres entre a Rua Heitor de Andrade e a Rua Cristóvão de Burgos, Rua Paulistânia, Rua Heitor Penteado, Avenida Doutor Arnaldo, Avenida Paulo VI, Rua Henrique Schaumann, início da Avenida Brasil, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, Rua Groenlândia, Avenida 9 de Julho, Avenida Cidade Jardim, até chegar novamente ao Rio Pinheiros. Então, isto era o início, né? Mas tudo, vejam bem que tem em alguns programas anteriores essas histórias, e tudo assim, era coisa de terra, tal. É muito legal a gente estudar o desenvolvimento da nossa cidade. É um dos mais sofisticados distritos, né, hoje do município, tem intensa vida cultural e gastronômica. Entre as etnias estrangeiras predominantes no distrito, destacam-se os alemães, italianos, judeus, franceses, portugueses, japoneses, chineses e coreanos. Entre os imigrantes brasileiros, destacam-se os cariocas, em especial na região da Rua Fradique Coutinho. Inclusive, eu estive indo no sábado ver a banda de uns amigos meus, né, a Mama Mia, que era Mamalucci, agora é Mamma Mia, eu fui lá para vê-los, né? Tava com saudade.
E é no bairro de Pinheiros, na Rua Pinheiros. Então, assim, lá tem muitos barzinhos também, e a Vila Madalena pertence ao distrito de Pinheiros, né? Então, vocês sabem disso, tem muita coisa lá. Bom, e muita coisa cultural também, que nós vamos falar mais tarde. E uma breve vinheta, nós voltamos já já. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil. Faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Sua história conta que a região de Pinheiros é considerada pela grande maioria dos historiadores como o primeiro bairro de São Paulo, tanto pelas origens indígenas quanto portuguesas. Após a chegada dos jesuítas, né, os jesuítas ao Planalto, que originaria a cidade de São Paulo, um grupo indígena se instalou por volta de 1560 às margens do Rio Grande, que posteriormente conhecido como Rio Pinheiros, supostamente no local hoje ocupado pelo Largo de Pinheiros. Essas fontes é tudo internet, aí eu mesclei com o que eu sabia, com o que eu já tinha pesquisado. A área fazia parte de uma enorme sesmaria doada por Martim Afonso de Souza a Pero de Goiás, em 1532, cujas terras se estendiam do Butantã à cabeceira do riacho Água Branca. Então, vejam a figura aí. A Água Branca, o Parque da Água Branca, né, foi criado em 1929, que chama-se Parque Doutor Fernando Costa, conhecido como Parque da Água Branca, fica na zona oeste da capital, isso eu tirei da internet, né, e tem 137 mil metros quadrados. Abriga atrações como o Museu Geológico e a Casa do Caboclo, uma réplica da residência da zona rural, o Aquário e o Relógio do Sol. O público da terceira idade tem equipamentos de ginástica disponíveis na Praça do Idoso e festas permanentes. Bom, agora deve estar tudo fechado, né? É a festa permanente. O parque possui arena hípica, centro de referência em educação ambiental e espaços para exposições e feira. Vale muito uma visita, vale mesmo. É muito bom. Em 1584, essas terras passaram a pertencer Fernão Dias Pais. Agora, veja bem que eu tive uma palavra aqui, ó, eu fui... o que significa sesmaria? Alguém sabe? Eu fui pesquisar, eu sei, eu gostaria que vocês pesquisassem. Como dizer, meu pai vai ver o pai dos burros, e hoje o Google é o pai dos burros, né? Há divergências sobre a origem do nome de Pinheiros. Geralmente aceita-se que seja devido à grande ocorrência de araucárias das terras onde o bairro surgiu. Entretanto, João Mendes de Almeida, em seu livro Dicionário Geográfico da Província de São Paulo, discorda dessa versão. Segundo ele, os índios tupi chamavam o rio de Piere, que significa derramado, em alusão ao transbordamento das águas que alagava as margens. É muita coincidência. Eu também achei que porque tivesse muitos pinheiros aqui. Mas Piere. A existência dos pinheiros, segundo o autor, serviu só para operar mais facilmente a corruptela. Parte da sua taba ficava no atual Largo da Batata. Vejam aí as figuras e vejam que nos fundos da foto tem a Cooperativa Agrícola de Cotia, já, né? A qual contarei parte dessa história em um programa a vir, em qualquer outro programa, porque eu comprei um livro referente à imigração japonesa, que tem, inclusive, muita relação com a Cooperativa Agrícola de Cotia, lá e aqui na Vila Sônia também. Um local protegido,
dos habitantes, das habituais inundações das margens do rio. Essa região habitada por indígenas tornou-se uma vila conhecida como Farrapos, e para a catequese dos índios foi erguida uma igreja com o nome de Nossa Senhora da Conceição, que hoje, pelas informações das pesquisas, é a Igreja Nossa Senhora de Montserrat. A área de Pinheiros, naquela época, correspondia ao território que se estende desde o Butantã até a parte do Pacaembu. Pertencia a uma sesmaria, olha a palavra de novo, doada por Martim Afonso de Souza a Pedro Góes, em 1532, e que a partir de 1584 passou a pertencer Fernão Dias. Já contei lá em cima, né? Lá em cima é lá atrás, é porque lá em cima é aqui no meu texto. Este último foi um dos responsáveis pela expulsão provisória dos jesuítas do local, pois, como bandeirante, não concordava com a postura jesuíta contra a escravização dos índios. Será? Não sei não, né? Não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. E voltamos já já. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 31 80 37 72, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. A vila indígena, que passou a ser conhecida como Aldeia dos Pinheiros, ficava isolada da vila paulistana devido à topografia da região. Apesar disso, sempre foi importante por causa do estreitamento das margens do rio Pinheiros, que facilitava muito a sua travessia e acabou tornando-se um trecho obrigatório de diversos caminhos que cruzavam a região, sejam os indígenas ou bandeirantes. Sua importância acentuou-se com a construção de mais vilas ao sul e de uma ponte que atravessa o rio. Lembra que o senhor Oscar e o senhor Walter Ferreira disseram sobre a ponte do rio Pinheiros? Essa ponte foi muito utilizada no século seguinte, por ser destruída regularmente devido às enchentes, foi substituída por uma de metal em 1865. Mas eles ainda, né, mesmo depois disso, eles atravessavam a ponte de madeira, né? Que os cavalos até tinham medo, caía aquela ponte. Bom, no início do século XVII, o Caminho de Pinheiros, que atualmente corresponde à Rua da Consolação, e, aliás, só uma coisinha anterior. O Rio Pinheiros, eu não sei se eu vou colocar a fotografia, mas o Rio Pinheiros não era essa largura toda, ele era bem mais estreito, tanto que atravessava-se com uma ponte de madeira, que é muito mais fácil fazer. Então, na fotografia anteriormente, o rio era bem estreito. Bom, vamos recomeçar aqui. No início do século XVII, o Caminho de Pinheiros, que atualmente corresponde à Rua da Consolação, está aí a figura, a parte alta da Avenida Rebouças, contada em 28 de fevereiro de 2029, está aí o link na descrição do programa, e a Rua Pinheiros. Era um dos mais destacados da Vila de São Paulo por ser o único acesso à aldeia e a outras terras além do rio. Então, eu lembro que eu contei sobre a Avenida Rebouças e por quê, Avenida Consolação, coloquei fotografias delas quando eram de terra, quando era mão única, quando chovia, inclusive, os carros nem podiam passar, né? O desenvolvimento econômico e populacional do bairro, posteriormente, foi causado pelo Sítio do Capão, uma propriedade altamente produtiva, que se localizava nas terras da Sesmaria, principalmente quando esta se encontrava sob comando do Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeraldas, e neto do antigo dono da Sesmaria. Como sempre, tudo fica na família. A região de Pinheiros possuía também uma boa quantidade de quilombos, os esconderijos e moradores dos escravos que fugiam de seus senhores e lá se instalavam devido às boas condições oferecidas pelo bairro, como a abundância de terrenos baldios e mato muito espesso.
Nesses quilombos também se abrigavam assaltantes que atacavam viajantes que passavam por Pinheiros por volta do século XVIII, né? Mas que saco, gente, né? Sempre tem que ter um assaltante no mundo. Solicitada desde 1632, a ponte de madeira sobre o rio foi construída apenas no século XVIII, ligando a região às vilas de Parnaíba, Cotia, Itu e Sorocaba. A ponte foi várias vezes destruída, principalmente por enchentes, como nós falamos anteriormente, cabendo aos moradores das vilas vizinhas arcar com as despesas da reconstrução. Somente em 1865 foi erguida uma ponte de metal. Além da ponte, os moradores custeavam a manutenção do caminho de Pinheiros, que levava ao centro da vila de Piratininga, passando pela atual Rua Butantã, Largo de Pinheiros, na Rua Pinheiros, Avenida Rebouças e Rua da Consolação. Em 1786, iniciou-se a construção da estrada ligando Pinheiros aos Campos de Santo Amaro, o que hoje corresponde à Avenida Faria Lima. Posteriormente, a estrada foi estendida para o sentido oposto até a Lapa, e este novo trecho recebeu o nome de Estrada da Boiada, hoje Rua Fernão Dias, Rua dos Macunis e Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. Aliás, eu lembro quando eu falava Estrada da Boiada, Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. A região foi pouco habitada ao longo do século XIX, chegando ao seu fim com 200 casas. A primeira padaria foi inaugurada em 1890 e a segunda em 1900. Havia um pouso para tropeiros e a economia era baseada em agricultura, carvoarias e, devido à excelente argila, olarias. Nestas eram fabricadas tijolos e telhas que aos poucos foram substituindo o pau a pique nas construções de toda a cidade de São Paulo. A linha de bonde ligando Pinheiros no centro da cidade foi iniciada em 1904 e passando pelo cemitério do Araçá, chegando até o cruzamento da Rua Teodoro Sampaio com a Capote Valente. Como não havia um pátio de manobras, os bancos do bonde eram virados. Ao largo de Pinheiros foi alcançado apenas em 1909. Após drenagem e aterro em toda a área entre os dois pontos. O mercado de Pinheiros foi inaugurado em 1910 e não passava de uma área cercada por arame farpado, com um pequeno galpão no centro, onde os agricultores locais de Cotia, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Piedade, M-Boi, etc., comercializavam seus produtos. A área que ficava entre o mercado de Pinheiros e Largo de Pinheiros e que, a partir do início do século XX, começou a receber os agricultores de Cotia, predominantemente japoneses, né? Que nós vamos contar a história da Cooperativa Agrícola de Cotia, que dirigiam-se à Vila de Pinheiros para comercializar batatas, o principal produto agrícola de Cotia nas primeiras décadas do século XX, e lá estacionavam suas carroças e animais, que acabou sendo denominada por essa razão Largo da Batata. Percebam que nesse pedaço estão mencionadas a CAC, que é a Cooperativa Agrícola de Cotia, né? Voltamos já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Mizuya, distribuidora de água mineral, www.mizuya.com.br. Excelência no atendimento a todos os tipos de comércios, residências e condomínios. Entre em contato pelo telefone 11 2367 8024 ou 11 94551 7103. Mizuya, distribuidora de água mineral. E hoje eu vou parar por aí na história de Pinheiros, porque a história de Pinheiros é longa, tá? E no próximo programa, no capítulo 23 das memórias do seu bairro contadas por você, nós continuaremos com as histórias do bairro e o distrito de Pinheiros. Tá? Nós temos uma agenda cultural no dia 9 de dezembro, se tudo der certo com relação à pandemia. O programa Débora Histórica completa 3 anos, bom, mas com pandemia ou sem com pandemia, ele completa 3 anos. Mas, se tudo estiver ok, nós teremos uma premiação para os participantes. Os convites estão sendo enviados por WhatsApp.
Nós temos também um encontro único Masterclass no dia 5/12, né, que é técnica vocal. Tem uma turma 5/12 de 2020, das 13 às 17 horas, e uma outra turma, 6/12 de 2020, das 10 às 12 horas. Elemento base para introdução no estudo e aplicação no canto e técnica vocal. Isso com a professora Mari Cadet, que já esteve no meu programa, tá? O endereço é Rua da Graça, 243, sala 31, Bom Retiro, e lá é a Matriz Produtora. Como o preço é acessível, passamos no cartão se precisar. Entre em contato no e-mail contatoamatriz@gmail.com, vocês podem ver aí na tela, e maiores informações. Será um belo encontro. E nós temos o nosso momento musical aqui, com o Calando Brabo, novamente, do Daniel Hubert, chama-se A Cor da Flor. E vamos ver também, tá, as entrevistas iniciais nos links da descrição desse programa, e até o próximo programa. Um beijo para vocês. Quando toca o ar virar perfume, quando espalhar no céu virar ciúme, pois tem sempre alguém pra te levar. E o tal do beija-flor beija minha flor sem pedir licença. Eu tenho certeza que ele pensa que a flor é o caminho pra ele voar. Acontece que ela cresce, regada por uma prece que só eu sei. Na poeira da fogueira, sentada sobre uma esteira, rainha e rei. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um oceano, primeira gota foi minha. Não me faz sofrer assim. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um oceano, primeira gota foi minha. Não me faz sofrer assim. Virar perfume, quando espalhar no céu virar ciúme, pois tem sempre alguém pra te levar. E o tal do beija-flor beija minha flor sem pedir licença. Eu tenho certeza que ele pensa que a flor é o caminho pra ele voar. Que ela cresce, regada por uma prece que só eu sei. Na poeira da fogueira, sentada sobre uma esteira, rainha e rei. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um oceano, primeira gota foi minha. Não me faz sofrer assim. Ó flor do meu encanto, dá teu cheiro só pra mim. Se te derem um oceano, primeira gota foi minha. Não me faz sofrer assim.